Olá, pessoas maravilhosas da minha vida. Marco Pacheco, como eu falei, é figurinista, ele é cosplayer e cosmaker, inclusive que já fez vários cosplays meus, que vocês ficam babando. E aí, Marco, me conta aí um pouquinho de você e dessas suas carreiras, porque elas são todas meio interligadas, né? Eu faço figurino para teatro, e teatro musical em específico. Tem vários prêmios que já ganhou, que eu sei. Vários prêmios. Orgulhosa. Premiada! A ideia de entrar nesse mundo cosplay, fui na CCXP sem cosplay, eu vi algumas pessoas vestidas lá e falei, cara, eu preciso fazer isso, é muito legal. Aí o que acontece? Eu trabalho com figurino. Você já trabalhava antes de começar o Já trabalhava com figurino. E falava, nossa, dá pra eu intercalar uma coisa com a outra e fazer as duas ao mesmo tempo. E aí virou um hobby fazer o cosplay e acabou virando essa loucura que é agora a minha vida, trabalhando com os dois. E aí o cosmaker, porque assim, se você só faz o cosplay pra você, você não é cosmaker, mas aí os seus amigos começaram a me infernizar. A Bianca, inclusive, roubou um tecido meu, tá? Quem tecido da mulher gata era eu, que ia fazer um homem gato maravilhosa, toda tochada, apertadinha. Aí ela falou, quero fazer a mulher gato, não sei o que. Eu falei, mulher, peraí que eu tenho um tecido aqui. Ele tá aqui, que ele é maravilhoso. Aí eu falei, então você que vai fazer. Foi o quê? Foi 1 a 2 semanas antes da... Foi tipo isso. Foi correndo, gente. Foi muito correndo. Não, até que foi um cosplay que evoluiu, né? Tipo, nesse pouco tempo. Eu estreiei ele na BGS e tô finalizando agora. Enfim, não tem evento pra eu estrear. Porque a gente correu pra você fazer o cosplay. A gente já tinha planos, eu tenho uma pesquisa aqui da Catwoman, é gigantesca, tanto foto de detalhes. Então, quando você pensou já em fazer, eu falei, cara, eu já tenho tudo pensado, tudo organizado pra fazer pra mim. Mas aí, como é a Bianca, eu falei, ela fazendo, eu vou ficar realizado, porque eu vou me sentir lá, como se eu tivesse... Ele tentou vestir a minha roupa. Eu caguetei. Não conta. Mentira. Tentei, mas não passou nas coxas. Ficou travado. Forcei. Aí fez um treco. Aí fez um treco. Aí eu falei, não, estica. Aí fez outro treco. Aí eu falei, não vou rasgar a roupa dela, não. E você estava falando que você tem várias pesquisas sobre a mulher gato que estava fazendo pra você, né? Que é o objetivo. E aí eu fui e furei o seu olho, basicamente, no cosplay. Você roubou meu personagem. Como você faz esse processo criativo quando você vai fazer um cosplay? Você começa escolhendo o personagem? Você começa escolhendo a roupa? Pro figurino é mais fácil, porque às vezes a gente começa do zero e tenta entender em que época ele vivia, em que época ele vive. No caso, se for a atualidade. E a gente tenta trazer essa vivência do personagem para a roupa. Se ele é um camponês, ele vai ter tecidos mais simples, algodão, um linho, menos trabalhados, né? Se ele for um barão, alguma coisa, ele vai ter tecidos mais sofisticados, a paleta de cor dele é mais aprimorada. Pro cosplay é mais fácil, porque isso já chega pra gente mastigado, né? Mas o que é interessante a gente saber, por exemplo, na roupa da mulher gato, quando eu fui pesquisar, que eu já ia fazer, queria entender como que ele fez aquelas costuras, porque a gente quer cosplay, a gente quer idêntico. A roupa igual, idêntico, todos os detalhes. Então, eu fui entender por que a costura é assim, porque se você reparar, tem fotos do set, que é uma coisa, e tem fotos do filme, que é outra. Mas eu descobri por quê. Ela usou 300 figurinos. Ela reclamava o tempo inteiro da roupa. Ele fez um estudo com látex, ela reclamou que estava apertado, e ele foi fazendo. No final, ela já estava usando uma roupa que era uma lycra, com brilho de látex. A Mulher Gato você já sabia, porque especificamente, eu sei no seu caso de Mulher Gato, que você queria especificamente da Michelle Pfeiffer, porque você gosta muito desse personagem específico. Mas, por exemplo, um outro cosplay que você faz, você normalmente escolhe primeiro o personagem, ou esse personagem já vem com a roupa específica que você quer, ou você vê uma roupa e você se anima? Às vezes eu tô assistindo uma série e falo, a do Demolidor, no caso, eu assisti, ele usa 3 roupas no decorrer de todas as séries.
Aí eu falei, cara, tem que fazer essa roupa vermelha, que é a mais legal, é mais trabalhada. Eu vou na mais difícil, né? Sempre, pra variar. E, por exemplo, já tem a do X-Men, que você tem a sua roupa, tem a do Rafa, que eu fiz, e fiz para vender também. A roupa do X-Men já foi diferente, o processo criativo. Eu tava pesquisando uma coisa para um figurino, aí eu saio me enfiando lá no Brás, né? Naquela muvuca. Ó, esse tecido ficava no canto da loja, lá no final, bem atrás, assim, todo tramado. Aí eu falei, meu Deus, é o tecido dos X-Men. Aí já foi o processo criativo diferente. Eu achei o tecido antes de metade de fazer o cosplay. Vou fazer. E vou fazer para vender. Aí perguntei lá pro cara, tem muito tecido aí? Aí ele falou, tem bastante. Eu falei, então já era. E aí, falar nessa coisa de tecido, você é o rei de achar tecidos. A gente conversa Adoro. Isso com todo mundo. O Marco é aquela pessoa que ele tá lá procurando coisas pro figurino dele, pro teatro, e ele manda mensagem, achei! Sei lá o quê. Eu, do nada, tipo, é um tecido aleatório. Ninguém tá pensando em fazer cosplay de coisa... Lembra da sua luva? Foi a isso? luva da Jéssica Rabbit Jéssica. foi assim. Ela falou, ai, Marco, eu preciso achar um tecido roxo, mas tem que ser um roxo com a película tal, não sei o que. Eu falei, menina, você acredita que eu vi um negócio desse ontem lá no Brat? Aí ela me tira. Eu falei, peraí. Aí eu tiro foto, que eu gosto de tirar foto. Meu celular só tem foto de tecido. Então o povo achando que tá cheio de os nude. nudes espalhados. Mas tem mais tecido que nude. Aí eu falei, peraí, que eu vou te mandar. Aí eu tinha até um vídeo, assim, não era? Uma coisa mostrando o efeito do brilho. Mas como você faz para escolher esses tecidos? Como você sabe qual que vai ser melhor, qual não vai ser? Na minha cabeça eu já tenho tudo programado, tipo, aquela loja tem tecidos específicos. Outra loja, a especialidade dela é isso. Então isso na minha cabeça já é organizado. É porque você está acostumado com isso. Já estou acostumado, porque quando a gente vai fazer o figurino, a gente já fala, não, essa loja já vai ter tecidos específicos. E tem os achados no meio. O do Demolidor foi engraçado porque foi um achado no meio. Na série ele explica, o tecido é a prova de bala, e o tecido é todo tramado, tem um negócio específico, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Tinha que ser um tecido tramado, tinha que ser resistente para ser a prova de bala, como se fosse um tecido de colete. Eu não queria usar a cordura, que é aquele tecido grosso de mochila, que aqui no Brasil a gente não tem aquele tecido que eles usam lá. A gente sempre tem que sempre fazer no genérico. A maioria das vezes a gente tem que fazer adaptação. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Olha o processo criativo reinando lá, libriano, que não para, a cabeça nunca para. Aí eu andando no Brás procurando, e eu tinha que ser um tom vermelho vinho. Não é um tom vermelho, é um tom vermelho vinho caído. E eu, gente, onde que eu poderia achar esse tecido? E nisso eu trabalhando no meio, fazendo coisa do trabalho, pensando no tecido do cosplay. Aí eu lembrei, tem que ser resistente, não sei o quê. Aí eu cheguei numa loja de cortina do dia a dia. E falei, nossa, legal essa textura, tinha a textura que eu queria. A casa do Marco Pacheco é assim, não foi programado, tava aqui do meu lado. Mentira. Tipo assim, porque tava um pedaço de pano. Fica solta aqui mesmo. Aí eu falei pra pessoa, pra menina, pra vendedora, eu falei, mas esse tecido aqui desfia? Ela, não. Eu falei, você tá querendo me dar o truque pra vender? Não, porque quando a gente faz cortina pros clientes, aí ela me explicou, a maioria tem gato, e o gato arranha a cortina. Então a trama tem que ser resistente à unha do gato. Aí a hora que ela falou isso, meu olho até brilhou. Eu falei, menino, eu tô procurando um tecido que a prova de bala! A prova de bala! Aí eu falei, mas você tem um vinho? Aí ela, não tem. Aí eu falei, se eu rodar essa loja e achar, eu vou jogar na sua cara. Porque às vezes o vendedor fala que não tem. Eu rodo a loja e eu acho. Aí eu jogo na cara dos vendedores. Eles morrem de rir. Eu já fiquei famoso no Brás por causa disso. Aí ela falou, não tem não. Aí eu rodei. Aí eu achei. Lá no cantinho da loja, sempre nos cantos, gente. Se você for no Brás, você vai achar qualquer tipo de tecido nos cantos. Não olha os da frente, não, que as tia véia compra aqueles tecidos para fazer isso. Inclusive, quando o mundo do apocalipse acabar, a gente tem que gravar um vídeo de aulas do Brás. Passeando no Brás. Aí tava lá, aí ela falou, ai, pior que tinha. Aí eu falei, pior que tinha, não. Se eu não tivesse entrado aqui. Ela, isso aí, olha só como foi uma coincidência. Isso aí veio numa remessa que veio a cor errada pra gente e a gente não consegue vender. Porque nunca vi cortina vinho, né? Também.
Muito, muito raro. E a pesquisa de campo, normalmente, onde você pesquisa essas imagens do cosplay? Você tem algum lugar específico, alguma plataforma específica? Como você faz? Você olha outros cosplayers que fazem? Como é que você faz? Eu gosto muito de fazer cosplay que ninguém faz, bem os diferentão mesmo. Mas se já tiver alguém que tenha feito o cosplay, eu vou dar uma olhada. Eu gosto muito de usar o Pinterest. Você sabe que eu sou a rainha do Pinterest, né? Fico pinando aquela coisa até eu não poder mais. É igual aquele cosplay secreto que você quer fazer. Eu falei, e aí, mas você tem foto? Ela falou, pera aí que eu vou compartilhar uma pasta. Eu olho outros cosplayers exatamente para ter ideia, porque muitas coisas funcionam no desenho ou no que for, e na vida de cosplay não funciona. Não funciona, é. Então, eu gosto de olhar outros cosplayers e ser inspiradas por eles nessas questões, inclusive até em pose, em como eles atuam. Acho isso muito legal, porque, por exemplo, você atuar um desenho nem sempre é tão fácil do que um filme que você pode copiar. Eu tenho uma pasta que chama Anos 30. No Anos 30 tem uma trama específica que serviria para usar em algum outro cosplay. Legal. Então eu já pego já. Por isso que o pessoal pergunta, mas como que você teve essa sacada? Porque você tem que ter visão na sua pesquisa sempre. O meu, eu vejo, como eu não entendo, enfim, dessas coisas de tecido, essa visão que você tem, não é o meu caso, eu tenho muito inspiração de pose para foto, muito. Às vezes não é o mesmo cosplay, por exemplo, o meu Joker, né, a interpretação dele foi mistura de várias coisas. Uma das pessoas que eu mais me inspirei, eu já falei, é a Rotten Queen no Pennywise dela. Do nada eu paro e sorrio e eu volto, sério, é do Pennywise da Mari. Isso. Eu peguei isso dela e adaptei e foi, enfim, transformando na minha atuação de Joker. E aí, exatamente isso. A situação é o seguinte: você é o rei do cospobre. Como o cospobre surgiu na sua vida? Porque você... Cara, eu vou contar uma história. Nós estávamos, eu, Marco e Daniela cada vez, da B21 Geek, tá? Na casa da Dani, que é vizinha marida de Marco. E nós estávamos na casa dela, de bobeira, conversando. Do nada, Marco tem a ideia de começar a me imitar, porque o Marco adora ser cosplayer oficial de Beca Contour. Claro, gente. Ele começou a me sacanear de Sansa, de como eu interpreto a minha Sansa. Daqui a pouco ele desce, vai pra casa dele, a Dani mora no andar acima, foi na casa dele e vem de Sansa cosplay, da Sonsa. Porque eu crio um nome, né? Cada personagem minha tem um nome. Exatamente. E aí ele veio com um tapete, que era o pelo, não era isso? Era o pelo. O seu cosplay, ele tem uma manta, né? Aqui por cima. Mas a confusão foi essa. Porque quando eu entrei na casa da Dani, eu já vi o tapete. Aí eu já remeti. Eu tenho uma memória fotográfica muito grande. Eu vi o tapetinho dela, já me veio a sua coisa de Sansa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí a gente bêbado, já foi bebendo, foi liberando o processo criativo dentro da cabeça. Você fez o vestido, né, longo com a capa, aí botou o tapete em cima, que era o pelo, e a Dani tinha uma tiara. Uma tiara que era tipo uma coroa. Cheguei, que a Dani adora uma roupa dourada, ele botou na cabeça e a peruca de Bianca Contursi, que ele usa para você me deu. Bianca Contursi, que eu dei para ele fazer o Bia Pixels. E aí ele me bota com essa ideia do nada, tipo, num dia bêbada da noite. Como surgem as suas ideias de cospobre? Porque eles são geniais e é tipo de passar mal de rir. Tipo, eu olho para uma coisa e falo, nossa, mas isso parece o personagem tal, fulano de tal. Dá pra zoar. Aí, eu até inventei de fazer toda terça-feira. Eu olhei meu Instagram e vi qual é o dia que eu tenho menos movimento, menos interação do meu público. Era terça-feira. Aí eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa engraçada para o pessoal ficar comentando e gerar uma interação. Inventei o Cospobre Day, que era o dia de eu inventar um cospobre de alguma coisa. E você, agora, aproveitando a quarentena, você está fazendo vários tutoriais de várias coisas, de cosmaker e também de bebida. Que rolou? A gente tá na quarentena, tipo, não tem nada pra fazer. Eu moro sozinho, então eu não vou ficar conversando comigo mesmo, porque aí vai ser uma loucura, você né? Conversa, mas tudo bem. Eu converso. Eu fiz até o Wilson pra eu conversar, ele tá ali. Depois eu pego ele. Cara, e é isso, você tá fazendo vários vídeos pra ajudar as pessoas, né? Porque você tá contando os seus segredos aí no seu Instagram, você tá fazendo destaques, né? Inclusive, desses segredos.
Porque assim, eu tô vendo muita gente na quarentena atualmente, muita gente reclamando. Mas pessoas como você estão, tipo, voltando à quarentena para ajudar outras pessoas e também para fazer um conteúdo que normalmente você não tem tempo para fazer. Exatamente. Eu nunca tenho tempo de elaborar conteúdos assim que eu gostaria de. Porque eu gosto de aprender, mas quando você sabe alguma coisa, o conhecimento você não guarda para você, você tem que compartilhar. Por mais que eu paguei uma fortuna para fazer um curso de modelagem com o especialista em modelagem. Paguei caro, paguei 3 vezes. Não, foi em 10. Mas eu lembro das parcelas, assim. Foi caríssimo. Mas eu já quero fazer um tutorial ensinando as pessoas a fazerem isso. Que inclusive a gente está na Universidade Cosplayer, né? Que é da B21. Que as pessoas podem entrar para conhecer, para a gente passar esses conhecimentos. Está sendo planejados aí futuros eventos onde a gente vai estar ajudando aí o pessoal da universidade. Se você quer se profissionalizar como cosplayer, a gente vai estar aí futuramente passando um pouquinho Esse vídeo vai ficar super bacana e vai lá para a Universidade Cosplayer. Porque, na verdade, a Universidade Cosplay, a B21, né, ajudou muito a gente se profissionalizar no mundo cosplayer, né? Porque exatamente. As pessoas acham que são profissionais e quando você começa a estudar e quando você começa a ver, aqueles pequenos detalhes faz de você ser um profissional cosplayer. E a universidade ajuda nisso. Então, realmente, eu preciso do meu amigo nessas horas para conseguir, até para retocar os meus cosplays. Eu preciso do Marco, pelo amor de Deus. Então, tem todas as redes sociais dele. Segue. Ele tem os melhores stories da face da Terra. Todo mundo que eu falo isso, as pessoas vão, seguem e falam: caraca, eu amo o Marco. Eu falei, gente, ele pessoalmente é exatamente isso. É verdade. A minha maior divulgadora é a Bianca Contursi. Só chega e fala: oi, a Bianca mandou eu vir aqui. É desse? Mas é verdade, venha. A Bianca mandou, é assim. Porque eu mando, entendeu? O povo se apaixona. Não tem como não se apaixonar. E, gente, eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bianca Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Já deixa seu like, compartilha comigo, que esse vídeo tá muito divertido. E até o próximo vídeo. Beijo. E o vídeo vai terminar.